Olá, tudo bom? A paz do Senhor, louvado seja Deus, seja bem-vindo. Você que está me vendo, que Deus possa aí estar te abençoando. Creio eu que Deus tem uma palavra para você. Que eu sempre falo, né? E na verdade é real, porque a própria palavra de Deus ela nos fala a respeito disso, né? Que nada acontece por acaso, nada do que acontece por acaso. Há uma permissão, que é a permissão de Deus. Então eu creio que você que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, você foi enviado de Deus. Foi Deus aí que tocou no seu coração, foi Deus que te guiou para que você pudesse aí estar ouvindo essas palavras, né? E da mesma forma, né, eu creio da mesma forma que se Deus te enviou, tocou no seu coração para ver o vídeo, é porque Deus tem algo para você, certo? Ok? Eu quero falar a respeito do que? Eu tenho falado muito a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, como que nós devemos chegar até Jesus. E eu quero falar a respeito de uma palavra aqui que eu estava lendo, e se encontra aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim, eu vou ler do começo para a gente poder ter já uma noção. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Então, vamos lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos. E vós, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para o santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Pela palavra, a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos falar a respeito disso aqui, a respeito dessa palavra. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer falar comigo e com você através dessa palavra? Nós vamos ver aqui, observar, que a pessoa aqui a qual está instruindo aqui a igreja de Éfeso, nós vamos ver o autor que está sendo aqui o ministrador da palavra, quem é ministro aqui de Cristo nesse momento. Observamos aqui que é Paulo. E Paulo, ele começa aqui, né, ele ali no meio da igreja, ele começa a ser usado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para poder aconselhar e alertar o povo, né, que estavam ali. E esse mesmo povo, que se denomina servidor de Cristo, adorador de Cristo, todos aqueles que cremos em Cristo, acreditamos em Cristo e reconhecemos a Cristo, somos o povo de Cristo. Então, tanto que lá em 2 Crônicas 7,14, o próprio Deus, ele lança ali uma palavra e diz assim, todo o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então vamos ver ali que o nosso Deus ali, ele pronuncia para aquelas pessoas que acreditavam nele, que ali estavam ali crendo nele, tendo uma fé nele, tendo uma confiança nele. E o nosso Deus, ele sempre se mostrou para aqueles que o serviam que podemos confiar nele, que poderíamos confiar nele, podemos confiar nele. E através dessa confiança, nós, né, por meio hoje, né, de Cristo, né, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, nós conseguimos aí ter um contato com Deus, nós conseguimos aí obter grandes sucessos diante de Deus. E esses grandes sucessos, como que eu faço? Eu vejo hoje uma grande necessidade, uma grande falta de conhecimento de muitos, e nós acabamos sofrendo por meio disso, dessa falta de conhecimento. É falta de conhecimento? É sim falta de conhecimento. Até mesmo Jesus, em determinado momento, Jesus ele deixa muito claro que nós sofremos porque nós não entendemos o que? Não entendemos o valor do Evangelho, não entendemos o valor de Deus, não entendemos o nosso valor que temos diante de Deus, como também o valor de Deus que Ele tem para com a nossa vida. Se eu e você, todos nós conseguíssemos adquirir, saber e entender, seria mais fácil. E a realidade é que por falta do entendimento, por que eu falo sobre isso? Porque por meio da oração mesmo, eu vejo que muitos oram, mas não sabem nem por que oram. De fato, não sabem por que oram. Que Deus? Quem é esse Deus? Por que elas têm que adorar? Adoram, mas não têm conhecimento pleno de que realmente aquilo seja real. Só quem realmente tem ali uma experiência com Deus. Tem uma experiência com Deus. Agora, quando que eu começo a minha experiência com Deus? Como que eu faço para ter experiência com Deus? Primeiramente, nós precisamos querer. Nós precisamos querer ter experiência com Deus. Nós temos que querer viver uma vida com Deus para que nós podemos receber de Deus as revelações plenas de fato daquilo que nós precisamos. Revelações diante da palavra, revelações diante do que acontece, do que está acontecendo, ou do que já aconteceu, do que há acontecer. Entende? E quando nós buscamos em Deus e conseguimos obter um conhecimento, se torna mais fácil para a gente. Por exemplo, você consegue falar mais claramente, você consegue expressar aquilo que você sente de uma maneira mais clara. E você não tem medo de falar, porque você tem certeza que aquilo realmente é verdade. Realmente é verdade. Por exemplo, Jó, quando Deus permite, né, o nosso Deus permite que Jó passe por tudo aquilo que ele passou. Sabemos nós, quem que não é conhecedor aí da história de Jó, que Jó perdeu tudo, né? Deus permitiu que ele perdesse tudo, e ali até mesmo ficou doente, né? Teve uma enfermidade e ficou numa situação bem difícil. E nós vamos ver ali que quando Jó ele passa por tudo aquilo, Deus fala com ele, Deus fala com Jó, e quando Deus fala com Jó, quando ele termina aquela experiência que ele está vivendo, que nós podemos chamar de prova, né? Mas é uma experiência de Deus na vida dele, até mesmo para que ele pudesse amadurecer. Por quê? Porque Deus, o que Deus queria ali não é simplesmente mostrar o poder dele, ou seja, pro diabo, entende? Ou Deus não queria isso, entende? De fato, Deus queria provar o quê? Queria provar que ele era o sentido de tudo ali, que ele era o sentido, que ele é que dá o sentido para todas as coisas, e até hoje ele é o sentido de tudo. Então, tanto que João vai falar, né, no primeiro capítulo, falar a respeito do verbo. Então, tanto que o nosso Deus, ele vai desde do Velho Testamento, desde o começo, nós vamos ver ali nosso Deus ali, passando ali alguns mandamentos para aqueles ali, por exemplo, para Moisés, para aquelas pessoas que estavam servindo,
E de fato ele vai dizer, olha, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele fala isso. Então, quer dizer, ele é o sentido para tudo. E o que acontece? Ele quer que nós adoramos ele não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então, o que ele queria ali provar, ali, para as pessoas, ali na história de Jó, ou até mesmo para Jó, então, tanto que Jó, quando Jó passou por aquilo, passou por a experiência, terminou a experiência, o que ele falou? Ele falou, Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar. Antes eu te conhecia por ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te vê. Hoje os meus olhos te vê. Quer dizer, a maioria das pessoas hoje, a maioria, de fato a maioria, até mesmo pessoas que estão dentro dos ministérios das igrejas estão cultuando, estão adorando a Deus, e às vezes tem música que tem vida de oração, mas porém, conhece mais de ouvir falar. Agora, como que eu faço aí para me conhecer mais Deus mais profundamente? Não só de ouvir falar, mas que eu venha ver, mas que eu tenha revelações concretas daquilo que eu preciso dele. Entende? É por meio da oração. Entende? Por meio da oração. Mas eu preciso o quê? Eu preciso saber, primeiramente, o que é oração. Claro que eu vou saber tomando uma atitude, eu vou orar. Oração o quê? É um diálogo com Deus. E através disso, eu preciso, por exemplo, muitas pessoas têm essa dificuldade de orar, né? Por falta de entender que a oração é um diálogo. Então, independente se eu estar ajoelhado, ou estar deitado, ou estar em pé, Deus, ele me ouve. Se ele me ouve, eu posso conversar com ele nitidamente. E ele também pode aí me revelar, entende? Por meio aí da palavra, por meio de alguém, até mesmo colocar no meu coração ali aquilo que eu preciso ouvir. E o que acontece? Quando a pessoa começa a orar, ela recebe de Deus virtude, nós chamamos de virtude. É uma unção de Deus. Nós podemos chamar também de glória, né? Mas é uma virtude de Deus. É uma virtude semelhante de uma paz, semelhante. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Você está na rua e você está no calor imenso. Você está no calor imenso, está suando bastante. De repente vem aquele vento gostoso. Aquele vento bate no seu rosto, bate no seu corpo. Você se sente aliviado, entende? Você se sente aliviado. É semelhante a isso. A presença de Deus, o refrigério de Deus, ele vem semelhante a isso. Semelhante a um vento que bate sobre o nosso corpo e refrigera ali a nossa alma. Entende? Algumas pessoas aí, eu vejo aí, tenho observado, que algumas pessoas têm aí, cada uma pessoa, né? Deus, ele se manifesta para cada uma pessoa da forma que ele quer se manifestar. E algumas pessoas podem ter um manifesto diferente. Pode ser, isso pode sim acontecer. Porque o nosso Deus é mistério, né? Então, se ele é mistério, ele pode se manifestar para cada um da forma que ele quiser. Ele é Deus, certo? E o que acontece diante disso? Quando nós sabemos, conseguimos receber por meio da oração, se torna mais fácil. Por que eu falo, né? Por que eu falo que a respeito que a pessoa precisa saber o que é a oração para que ela se torne mais fácil para ela? Porque quando nós descobrimos o valor da oração, uma vez, isso é verídico, aconteceu comigo. E eu posso falar para qualquer pessoa e posso provar para qualquer pessoa. Uma vez eu estava orando, estava ajoelhado, e era a noite depois da meia-noite, e ali eu comecei a orar e eu queria ali uma resposta de Deus. Eu queria que Deus falasse comigo de alguma forma. E eu estava passando ali por uma experiência, não era uma experiência muito boa, e eu queria uma resposta de Deus. E quando nós queremos uma resposta de Deus, nós ficamos muito aflitos. E eu comecei a falar para Deus. Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí eu comecei a falar, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não está aqui não, quer dizer, o Senhor não está me ouvindo mais, o Senhor parece que sumiu, desapareceu. E quando eu comecei a pronunciar essas palavras, eu fui arrebatado. Nós chamamos de arrebatamento, mas é semelhante a um sono quando alguém ela vai
dormir. E quando ela vai dormir, ela começa a relaxar. É semelhante a isso. E ela vem assim, ó, rapidão. Só que nós chamamos de arrebatamento. O próprio Deus, ele lança ali uma virtude sobre nós e nós somos ali adormecidos. E quando nós somos adormecidos, ele nos mostra, ele nos dá a visão. Ele nos dá a visão. Ele pode até mesmo ele pode nos dar uma visão claramente, uma imagem, como também pode nos dar aí uma visão, uma imagem de sonho. Deus também pode também nos revelar dessa forma, ok? E ali eu tive uma visão, uma revelação, vi uma imagem claramente, e eu vi a imagem, a minha imagem, que eu estava ali ajoelhado, e tinha um homem, entende? Tinha um homem, mas nós chamamos de varão, né? Pela questão, mas é a mesma coisa de homem. Tinha um homem ali, em pé, e esse homem estava de branco, semelhante a Jesus, né? Quem que não assistiu o filme de Jesus, né? Quem não sabia que Jesus com o corpo glorificado depois que ressuscitou, né? Teve ali as vestes brancas, semelhante àquilo, né? Semelhante ali àquele filme. Eu vi aquela pessoa ali, ok? E eu vi que era Deus ali, né? Falando para mim que ele estava ali. Então, se as pessoas soubessem o valor que tem a oração, elas oravam mais, elas queriam ter um contato mais com Deus. E quanto mais nós vamos ter um contato com Deus, por meio que da oração, o jejum também, de fato, ele faz com que nós aproximamos mais de Deus. Por quê? Porque a nossa carne, ela vai, a nossa carne, porque de fato nós somos grossos. Nós somos pessoas, nós somos ignorantes. A verdade é essa. O ser humano, ele é ignorante. O ser humano, ele é cheio de defeito. E esse defeito faz ele se tornar ignorante. Ignorante em quê? Ignorante em vários, nós podemos colocar vários exemplos, né? Ignorante no conhecimento, ignorante na grandeza, acha que é melhor do que alguém, acha que tem pessoas que são muito, pessoas que são estressadas, então isso gera tudo ignorância, pessoas que são muito ansiosas, essas coisas, elas colam dentro de nós, que é como se fosse uma cápsula, uma energia que protege, que nos protege, mas isso não nos protege. De fato, isso nos deixa imune e deixa nós muito agressivos. E o que acontece? Quando o jejum, ele usa para quebrar isso aí, ele quebra. E quando nós jejuamos, as pessoas jejuam para quebrar essas barreiras aí, essa cápsula, essa energia que eu falo, por meio do jejum. Tanto Jesus, quando ele começa a expulsar ali os demônios, né? E ele começa a falar assim, não há como expulsar demônios, né, se não for por jejum e oração. Então o jejum, ele ajuda a quebrar essas barreiras, tanto na nossa mente, como no nosso coração, como no nosso corpo. É como uma energia, ela é quebrada, ok? E através da oração, ela é desfeita, ok? E aí, por meio do jejum, nós conseguimos aí ter mais uma sensibilidade. Nosso corpo, ele fica mais, ele fica mais em contato com Deus, ele fica mais sensível. É como uma pessoa que tem imunidade, uma imunidade fraca, por exemplo, essas pessoas hoje, né, você vê que tem imunidade fraca, foi as pessoas que mais adquiriram aí o Covid, certo? É semelhante a isso. De fato, a presença de Deus também não é diferente a isso, entende? Quando a pessoa, ela é como a imunidade, né? Então, assim, o jejum, ele te deixa, não que ele te deixa com a imunidade fraca, o jejum, ele te deixa forte diante de Deus. Ele te deixa com a imunidade fraca, ele te deixa mais, como que eu posso dizer, mais sensível, mais diante que as coisas que estão acontecendo ali. É como você está com febre, por exemplo, alguém que está com febre, a pessoa pode ser a pessoa mais ignorante que tem, mas no dia que ele tiver com febre, ele vira uma pessoa tão boazinha, mas tão quietinha, ó, se alguém falar isso, ele tá com ele não faz nada, ele fica quietinho, entende? E quem já teve febre, quem tem febre já teve, sabe que isso é verdade. Ele fica de cama, por exemplo, aquela pessoa que nunca foi para o hospital, no dia que pega um acidente, tá de cama, aí, principalmente quando alguém tá cuidando dele, ele a pessoa fica boa demais, entende? Então, de fato, o jejum, ele opera nessas áreas, ele faz com que nós ficamos dessa forma diante de Deus. Então,
nós se aproximamos mais de Deus. Nisso vem o que? Uma sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que nós nos tornamos mais próximo de Deus, ok? Eu não sei como é que tá o áudio, não sei se, mas nós vamos melhorar, ok? Deus vai nos dar aí, Deus é Deus de perfeição, né? Nós vamos melhorar conforme, né? Entende? E vai ficar melhor os vídeos. Mas vamos lá, vamos na revelação de Deus, na palavra de Deus. Qualquer coisa você coloca um fone de ouvido, tá? Ele coloca no volume máximo e coloca no fone de ouvido que Deus, ele vai falar com você. Acredito eu que ele não vai deixar de falar com você. Isso aqui é muito importante, isso é muito importante. Hoje eu vejo uma necessidade muito grande de muitos de ter um conhecimento, né? De saber realmente como que tudo funciona. Olha, as minhas revelações, as coisas que eu falo aqui, eu não falo nada, claro, né? Que eu tenho revelações, né? E eu busco também o significado de muitas revelações, de coisas que eu não sei, né? Para mim poder ter o conhecimento pleno daquilo que é. Para que o que eu tenho, uma coisa que eu tenho mais temor é de falar algo que seja de mim. Eu quero falar algo que realmente seja de Deus, que realmente seja real. Mas eu tenho, né? Eu posso provar as coisas que eu falo. Por quê? Porque eu tenho testemunhos, né? E eu, né? Por meio aí da oração, eu consigo provar para qualquer pessoa que realmente as coisas que eu falo é verdade. Mas tem muitas coisas que estão dentro da Bíblia, tem muitas coisas que só por meio da oração que nós vamos ter revelações. Tem coisas aqui, ó, que você vai ler aqui, você não vai saber o que é. Só Deus é que pode te revelar. Só Deus é que pode te revelar. Então, as minhas coisas que eu falo, eu não recebi um conhecimento humano, um conhecimento aí dos homens, por exemplo. Há muitas coisas hoje que são dos homens. Há muito conhecimento hoje, palavras que são palavras vãs, palavras humanas, palavras dos homens, coisas que os homens lançaram. Não é coisa de Deus, foi criado pelo homem. E isso tem atrapalhado muito o conhecimento de Deus sobre a vida do homem. E isso, a maioria das pessoas estão frias, estão longe de Deus por causa disso, dessas coisas, né? Eu não vou falar isso agora, né? O que são essas coisas que não são de Deus? Eu não vou falar agora porque nós vamos falar de outra coisa, né? Mas Deus vai nos dar a oportunidade de eu poder estar falando o que é de Deus e o que não é de Deus. E olha, aqui nesse capítulo aqui, como eu estava lendo, o que é submissão, né? O que é ser submisso? O que é ser sujeito? Sujeito é uma pessoa que ela deve aí obediência a outra. Claro, né? De fato aqui o Deus ele vai falar a respeito de como que o homem, né, e a mulher devem se comportar um para com o outro. E da mesma forma, Cristo ele se revela o declarando como cabeça semelhante ao homem. Por quê? Porque nós, como Igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, como adorador de Jesus, nós andamos de forma que agrada a Ele, de forma que o Espírito dele venha estar feliz conosco. E através dessa felicidade, nós recebemos. Então aqui, o apóstolo Paulo aqui ele ensina da forma que o homem deve se comportar com a mulher e a mulher se comportar com o homem, para que eles venham receber benefícios um para com o outro. Quer dizer, é igual uma amizade. Se você fazer amizade com alguém e aquela amizade for sincera, a pessoa vai ser sincera com você e ali gera um benefício. Então, nós recebemos o benefício de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 32, né? Grande é o mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo é a igreja. Quer dizer, Jesus aqui fala que nós devemos amar a Ele, agradar a Ele, de forma que Ele venha aí nos agradar. Da mesma forma que nós agradamos a Ele, não é? Ele também nos agrada. Então, quer dizer, e aqui ele fala, ele faz de tudo o quê? Faz de tudo para que nós estejamos aí purificados, para que nós estejamos aí renovados, para que nós estejamos aí felizes. O renovo de Deus, ele traz uma felicidade sobre a vida do homem. E essa felicidade sobre a vida do homem faz com que o homem esteja bem consigo mesmo, tenha paz, e na casa dele também tenha paz, e ele viva bem. A paz de Deus, ela gera alegria sobre a vida do homem e da mulher, ok?
E da mesma, por isso que ele dá semelhante ao homem, porque semelhante ao nós, o contato que nós temos com Deus, que nós devemos ter com Deus, é semelhante ao contato que o homem tem com a mulher. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está apaixonada por outra pessoa, faz de tudo por ela, faz de tudo para agradar, faz de tudo para estar junto, faz de tudo. Então, da mesma forma também a Deus, ok? Por exemplo, se você agradar seu esposo, ele vai te agradar, vai te presentear. Da mesma forma, no caso também, a esposa também com o marido. Então, submissão é o que? Não é simplesmente, né, deve obrigações. A mulher deve obrigações ao marido. Claro que aqui Jesus vai dizer assim, né, que o homem deve amar a igreja, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então, o homem também tem que ser capaz de dar a vida. Jesus vai dizer que se o homem aborrecer a sua mulher, é porque ele não ama a si próprio. Entende? Fala que ele não ama a si próprio nesse capítulo. Então, assim, se o homem amar a si mesmo, se ele se amar, ele ama a sua esposa. E da mesma forma, como diz o ditado, né? O que eu não quero pra você, eu não quero pra mim. O que eu não quero pra mim, eu não quero pra você. Então, se eu quero que eu esteja bem, da mesma forma que eu quero viver feliz, eu também tenho que querer isso pra você. Entende? Então, por isso que Jesus ele vai falar a respeito disso. Então, o homem ele tem que fazer de tudo para agradar a sua esposa, fazer ela feliz, de forma que ela também venha ser sujeita a ele, que respeitar, agradar, entende? Fazer de tudo para estar junto. Isso é o que? O respeito, compreensão, tem tudo uns deveres, né? Que nós devemos ter. Da mesma forma Cristo, né? Da mesma forma Jesus. Nós temos aí os nossos deveres com Jesus, como também Jesus tem aí os deveres para conosco, ok? Então tá, tchau, que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Na próxima vez no próximo, se Deus permitir, amanhã, nós vamos estar falando mais, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. E eu vou aqui estar buscando aqui, né? Porque eu quero falar mais sim, que é muita coisa, né? Então eu vou tirar por partes, né? Vamos falar de uma palavra, depois falamos de outra, de uma mensagem. E aqui nosso conhecimento vai aumentando diante de Deus. E nisso nós vamos tendo vitória, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A paz do Senhor.